das Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4. Eu quero fazer uma leitura com você. E é uma leitura bem extraordinária, ela é surpreendente. Porque se você pegar todo o capítulo 4 aqui, desse livro, você vai ver muitos nomes. Muitos nomes. Esses capítulos na Bíblia são aqueles que muitos crentes pulam, né? Quando começam a ler a Bíblia, e dizem assim, para que eu vou ler esse tanto de nome? Qual a serventia espiritual para saber o nome de cada pessoa e tudo mais? Mas a gente deve ler a Bíblia toda. Porque todos nós temos uma história. Se existe um nome, existe uma pessoa. Se existe uma pessoa, existe uma história. Não existe história sem homem. E nem homem sem história. Então existe uma história aqui, ela é tremenda, ela é poderosa, e eu quero usar a história desse homem chamado Jabes. Um homem de oração visionária. Esse seria o tema para esse momento. Jabes, um homem de oração visionária. No capítulo 4, verso 9, só 2 versos. Versos 9 e 10, diz bem assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel. 2 pontos. Olha a oração dele. Na NVI tem cerca de 31 palavras. A oração de Jabes. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E no finalzinho diz assim: e Deus atendeu o seu pedido. Ou seja, Deus atendeu a sua oração. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Acho que tem a projeção? Tem? Vamos lá? No 3 vamos ler a oração de Jabes. Vamos fazer essa oração, gente. Eu acho que é uma oração empolgante. É uma oração que pode mudar a nossa história assim, de um momento para o outro. Vamos no 3? 1, 2, 3. As minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E deixa eu ler essa parte para você. Deus atendeu o nosso pedido. Sabe, a Bíblia, ela nos oferece cada surpresa impactante. E quando falamos o tema oração, nós podemos assim, sabe, trazer à tona tantos homens e mulheres que viveram coisas extraordinárias por meio da oração. O tema desta campanha é Ore até o céu se abrir. Ela está embasada aí em 1 Reis, capítulo 18, a oração de Elias no Monte Carmelo. Uma oração curta, mas poderosa também. O profeta que ora e a chuva cessa por 3 anos e meio. O profeta que ora e o fogo cai. O homem de Deus que clamava ao Senhor. E a Bíblia diz que era um homem comum, um homem simples, humano como nós, mas que tinha uma fé aguçada, uma fé fervorosa no Senhor. Sabe, quando nós chegamos a esse texto e olhamos para a história de Jabes, é sensacional. E eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei de que forma você está, eu não sei como foi a sua história até aqui, não sei como está a sua história atualmente, eu não sei. Mas eu sei que biblicamente o Senhor nos ensina que Ele pode mudar nossa história em frações de segundos, de minutos, de momento. Basta crer. Tudo é possível ao que crê. Então olhamos aqui, eu gostaria de te mostrar
nesses dois versículos que lemos, olha só, quando olhamos para o verso 9, a parte A, diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. O texto sobre ele começa destacando quem ele se tornou. Sabe, o resultado da sua vida. Sabe, um final gracioso, uma vida extraordinária, um resultado poderoso. Agora, quando você vai para a parte B do verso 9, diz assim: sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo, com muitas dores dei à luz. Essa parte B já fala sobre o que Jabes passou, o que ele enfrentou, o contexto difícil da sua vida. Sabe, todos nós passamos por momentos assim. Agora, a parte 3 aí, no versículo 10, já diz bem assim: Jabes orou ao Deus de Israel. Está falando sobre o que Jabes fez. Quais foram as atitudes dele diante das afrontas da vida, diante das tempestades, das intempéries da vida, diante, sabe, das catástrofes da vida, diante dos problemas, diante daquele momento de dificuldade, de desespero. O que devemos fazer? Jabes também nos ensina o que fazer. E a parte final fala sobre o que Deus fez. Deus atendeu o pedido de Jabes. Agora vamos olhar novamente com o olhar da fé. A gente pode se perguntar por que Deus, no meio desse tanto de nomes, são muitos nomes aqui no capítulo 4. Uma pergunta que não se cala: por que Deus resolve colocar duas notas, dois versículos e dar um zoom, uma ênfase na história desse homem? São tantos nomes aqui, nós vamos ler muitos nomes no capítulo 4, mas por que Deus resolve dar um zoom na história de Jabes? Primeiro, eu quero aqui acreditar pela fé, porque é uma história que nos encoraja, porque no meio de uma multidão sempre pode surgir e se levantar alguém que faça a diferença. Porque não importa a multidão que você esteja enfrentando, não importa quantos bilhões de pessoas tem a terra hoje, mas você pode fazer a diferença em Cristo Jesus. Você pode dar um salto para uma vida melhor do que estamos vivendo agora. Sabe, Deus nos surpreende com essas histórias inspiradoras, e Jabes carrega essa história. Agora, eu posso te fazer algumas perguntas respeitante à história de Jabes. Vamos pensar o seguinte: vamos olhar e fazer a primeira pergunta: o que Jabes passou? Lembrando, não tem ninguém sem história e não tem história sem ninguém. O que Jabes passou? Você percebe isso na parte B do verso 9. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores dei à luz. Escute bem, olha só. Ao nascer, sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse, eu o dei à luz com muita dor. Foi assim chamado, porque causou dor à sua mãe, cumprindo a maldição pronunciada sobre Eva em Gênesis 3, verso 16. Quando Jabes nasceu, ele carrega esse nome: dor, angústia. Imagine você nascer em um contexto assim, de dor e angústia. Imagina nossa mãe escolher o nome mais belo possível para o nosso contexto. Seu nome vai ser Jabes. Você me lembra dor, você me lembra angústia. Que processo é esse? Imagina esse jovem, esse menino crescendo e a mãe o chama, né? O pai, os irmãos, Jabes. Mas Jabes significa angústia, dor. Imagina alguém nascendo em um contexto tão pesado. Escute bem, Jabes, ele nasce em um contexto caótico. Ele está carregando algumas questões pesadas em sua história.
Quando se chama Jabes, a recordação que tem não é alegria, não é, sabe, felicidade, que bom, tá tudo certo, não. Quando se chamava Jabes, a memória que via era dor, angústia, tristeza. Como é ser lembrado por coisas ruins que aconteceram? Quantas pessoas entre nós, mesmo dentro da igreja, estão carregando a carga do passado? Estão como Jabes, mais focado naquilo de ruim que aconteceu. Estou falando da atitude dele de carregar, mas carregando um nome, carregando, sabe, um estigma, carregando um rótulo, carregando algo que as pessoas disseram sobre nós. Quantas pessoas estão morrendo porque acreditam plenamente no que alguém disse ao seu respeito. Mas aquilo que alguém disse a nosso respeito, muitas vezes não é o que Deus diz ao nosso respeito. E a gente troca as coisas. A gente fica com a visão da fé embaçada. A gente foca na dor. Escute bem aqui. Embora Jabes tivesse um nome associado à maldição, ele se tornou o homem mais respeitado que qualquer um de seus irmãos, pois sua fé e sua oração visionária mudaram o rumo de sua vida. Ele decidiu não carregar o peso que o nome dele representava, mas ele decidiu pela fé viver o que de fato Deus queria para ele. Quem sabe não foi para isso que você veio essa tarde. Talvez não seja tempo de você ou de nós deixarmos os fantasmas do passado, que ainda nos assombra hoje, no seio da igreja. Uma infância conturbada, uma vida de escassez, um desespero, um medo da manhã, um medo da morte. Quem sabe o Senhor não trouxe aqui para começar a sarar as tuas feridas. Quem sabe não temos aqui entre nós alguns Jabes, alguns que ainda estão confusos e com pensamentos inquietantes, sem saber de verdade quem são no Senhor. Eu poderia fazer algumas perguntas para você. E as perguntas que eu quero te fazer nessa tarde, eu separei algumas aqui. Escute bem. Quais são as marcas negativas da vida que você tem carregado até aqui? Segundo, você tem alguma lembrança triste da sua infância, adolescência e juventude que ainda te assombram? Terceiro, o que mais te marcou até aqui? Em momentos de crises, o que nós temos supervalorizado? Cristo ou a crise? Eu aprendi em minha vida com Cristo que o deserto sem Deus gera crises. Mas os desertos que enfrentamos com Deus gera Cristo. Gera uma nova história, gera aprendizado. E é isso que Jabes nos ensina. Ele nos ensina que apesar de um passado traumático, apesar de um tempo de complicações, ele não parou, ele não desistiu, ele ressignificou sua história. Sabe, apesar das tristes lembranças que ele carregava, ele se tornou o homem mais respeitado da sua família. Diga assim comigo: apesar das circunstâncias que vivi, eu posso, pela fé, me tornar a pessoa mais respeitada, mais admirável, mais próspera, mais cheia do Espírito Santo da minha família. Você pode aplaudir o Senhor por isso, irmão? Aplauda o Senhor por isso. Amém. Estamos falando de uma vida transformada, sabe? O Dr. Myles Munroe,
ele diz que o mais importante não é aquilo que te aconteceu. O mais importante é aquilo que você fez ou faz com tudo que te aconteceu. Você não é o que te aconteceu, você é o que você se tornou com o que te aconteceu. Se Jabes se tornasse o que lhe havia acontecido, ele seria, de fato, um homem cheio de angústia, um homem triste, um homem cheio de dor. Mas ele transformou o caos em testemunho, a dor em testemunho. Quem sabe, não é isso que Deus quer que você faça essa tarde. Quem sabe isso que te assombra não pode se tornar o seu grande testemunho. Testemunho da sua vida, do seu casamento. Você esposa, você esposo, você jovem. Quem sabe se os maiores fantasmas não se tornam seus maiores testemunhos. A Bíblia diz, no capítulo 10, no capítulo 4, verso 10, 1 Crônicas. Segunda parte é o que Jabes fez para mudar a história. O que ele fez para, subir um degrau. O que ele fez para transformar lixo em luxo. Crise em Cristo. O que ele fez? Escute bem, o que Jabes fez, nós também podemos fazer pela fé. Diga amém. Como Jabes, você não pode mais viver pelo sofrimento, você precisa viver pela fé. E o tema é orar até o céu se abrir. E foi isso que ele fez. Ele não ficou remoendo o tempo de caos. Ele teve uma atitude da fé. E no verso 10, qual foi a grande atitude de Jabes? Jabes orou ao Deus de Israel. Pastor Cláudio falou sobre isso. O ingrediente, o segredo da fé continua sendo o mesmo que foi para Abraão, que foi para José, que foi para Isaac, que foi para Jacó, que foi para Raabe, que foi para tantos homens e mulheres de Deus. A oração continua sendo o nosso ponto de acesso ao Senhor. O que Jabes fez para acessar um nível de respeito, para se tornar a pessoa mais respeitada da sua família, pensando que ele se tornou a pessoa mais respeitada da família. Não é isso que a Bíblia diz, ó? Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Então tinha tantos outros homens, tinha tantas outras pessoas, mas ele acessa o respeito, a admiração, o testemunho. Ele se torna um exemplo. Agora, isso é muito poderoso, porque parece algo muito simples e às vezes nós complicamos tudo. Existe um louvor que diz que, na verdade, é fácil demais viver em paz, mas é nós que complicamos tudo. Você percebe que o passado dele não foi tão bom, mas ele não usou o passado para se esconder, para se vitimizar. Ele não é vítima do que havia acontecido. Ele não se tornou uma vítima enclausurada, ele não fez uma prisão do seu sofrimento. Ele transformou o sofrimento, novamente, em testemunho, em força para mudar de vida. A Bíblia diz no verso 10, então, que a atitude de Jabes foi: Jabes orou ao Deus de Israel. Quero fazer uma pergunta para nós nessa tarde. O que temos feito no tempo de crise? O que temos feito no tempo da dor? Quais são as nossas primeiras atitudes diante de um cenário difícil, irmãos? Escute, nós estamos vivendo um tempo de caos. O que nós mais ouvimos no Brasil, noticiários, jornais, em todo lugar, você vai lá para o Instagram, Facebook, onde você for, Twitter, você vai ouvir um termo que se repete o tempo todo: crise. Crise política, crise econômica,
crise religiosa, crise familiar, crise emocional, crise mental, crise. Sim ou não? Estamos cansados de ouvir sobre isso. Agora, muita gente está sucumbindo à crise. Por exemplo, o Brasil vive uma crise econômica. Ninguém sabe o que vai acontecer no Brasil diante de um cenário tão caótico como esse. E se nós formos nos alimentarmos disso tudo, nós vamos paralisar. Nós vamos se esconder, nós vamos, tomar atitudes precipitadas. Alguns vão cair na bobeira e dizer assim: olha, agora estamos quebrados. Agora mesmo que não vamos ter recurso para isso, que não vamos conseguir pagar o aluguel, que não vamos conseguir pagar a casa, que não vamos conseguir pagar a escola dos filhos, que não vamos conseguir comer. Alguns começam agora a replicar uma mentalidade negativa, porque estão focados naquilo que o mundo está dizendo. Escute bem, o mundo pode até entrar em crise, mas o céu não está em crise. Jesus nunca entrou em crise. Nós temos um Senhor que governa tudo e todos. Ele é soberano sobre céus e terra. Ele ainda é Deus e sempre será Deus. Precisamos, como Jabes, tomar uma atitude, nos posicionar, orar até o céu se abrir. Jabes orou ao Deus de Israel. Não replique as coisas negativas que estão falando. Declare a palavra de Deus. Se posicione em oração. Ore ao Deus de Israel. Escute bem, irmãos. Jabes, ele trouxe à memória o que dava esperança. Orar ao Deus de Israel para Jabes era orar ao Deus de Abraão. Você lembra da história? Um homem idoso, um homem de 100 anos que gerou um filho e se tornou pai de multidões. É lembrar de José. Jabes estava trazendo à tona a fé em um Deus que havia trabalhado em José, em Jacó, em Isaac, em Moisés, em Josué, em tanta gente grande. Jabes sabia a quem recorrer. Quando nós oramos a Deus, não estamos tentando fazer algo novo, não estamos fazendo uma nova aposta. Não, orar ao Deus de Israel é orar ao Deus que pode fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos. Se você entender isso, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pensamos, que pedimos, que imaginamos. Escute bem, Ele é poderoso para fazer, Ele é capaz de fazer, Ele é poderoso para fazer. Sabe, Deus não precisa ser treinado, ser capacitado por alguém para fazer algo maior em nossa vida. Ele continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Então eu não sei quais são suas guerras até aqui. Jabes tinha a guerra dele, e a guerra dele era, quem sabe, uma crise de identidade. Por que minha mãe me deu esse nome? Porque eu tenho que ser lembrado como alguém que nasceu um tempo de angústia. Porque eu tenho que carregar esse nome de tristeza, de dor, porque eu tive que nascer assim. Jabes, ele não perde tempo com esses argumentos que geram incredulidade. A atitude dele, diga assim comigo: Jabes orou ao Deus de Israel. Diga assim para o seu irmão: nós podemos fazer o que Jabes fez. Diga para ele, com fé, diga para ela, diga assim: nós podemos fazer o que Jabes fez, porque o Deus de Jabes é e sempre será o mesmo Deus que pode mudar nossa história. Você pode orar nessa tarde, você pode orar e o céu vai se abrir. Sabe, queridos, Jabes decidiu viver pela fé. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você não pode continuar vivendo pelo que você está vendo.
pelo que está sentindo, mas pelo que você crê. Jabes decidiu não por aquilo que ele estava sentindo ou vendo. Ele decidiu viver pela fé. E viver pela fé é orar, é clamar, é acreditar, é confiar. Sabe o que eu tenho aprendido? Que a oração por si só, pastor, ela não é poderosa. A oração não é poderosa por si só. Não é. A oração só se torna poderosa quando oramos a um Deus poderoso. A oração não é poderosa por si só. A oração é poderosa quando ela é acionada, quando ela é comunicada, declarada a um Deus poderoso. O Deus poderoso faz as nossas petições poderosas, as nossas orações poderosas. Sabe, quando eu olho esse movimento de oração, que é tema dessa campanha, orar até o céu se abrir, eu lembro de um testemunho, aqui provavelmente alguns já leram, o livro A Quarta Dimensão, do reverendo, né? O Paul Yong-Soo. Ele fala sobre a importância de orar com fé. E quando eu olho a oração de Jabes, vamos olhar a oração de Jabes aqui, ele orou bem assim: é um clamor, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Ele sabia o que queria. Ele não estava falando de qualquer coisa. Não era uma oração desconectada, tinha objetivo. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Ele diz também: que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Ele sabia o que estava pedindo. E o reverendo coreano, ele disse que uma oração da fé precisa ter uma visão de um objetivo definido. Nós precisamos saber o que estamos orando. Nós não podemos perder tempo falando qualquer coisa. Não é por muito falar que seremos ouvidos, disse Jesus, o mestre da oração. Nós temos que ter um ponto, um objetivo definido daquilo que oramos. O que você tem orado? Porque às vezes nós achamos que estamos orando, mas estamos repetindo reclamações. Muitas vezes as nossas orações são mais reclamações do que orações. Jesus disse assim: olha, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Pedir o que quiser, João 15:7. Pedir o que quiser, mas às vezes nós estamos orando, falando mais daquilo que não queremos do que o que queremos. Jabes, ele está focado em uma oração objetiva. Ele diz: abençoa-me e aumenta as minhas terras. O que você precisa hoje? Jabes disse: primeiro, eu preciso ser abençoado. Eu quero te dizer que em Cristo já somos abençoados. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou. Ele não vai te abençoar. Não é algo que você precisa pedir o tempo todo. Jabes disse: me abençoa, porque no Antigo Testamento. No Novo temos Cristo, e Cristo já nos abençoou. Todas as bênçãos de Deus já estão sobre nós. As portas de Deus já foram abertas sobre nós. Eu não oro pedindo para que a bênção chegue. Eu oro pedindo para viver a bênção que eu já tenho. Entende isso? Diga assim: Deus já me abençoou. Sim, nós estamos um passo, talvez centenas de passos à frente do Jabes, porque em Cristo já fomos abençoados. Segundo, o reverendo Paul Yong-Soo disse que uma oração de fé tem que ter um desejo ardente. Olha essa oração de Jabes:
Ah, abençoa-me. Ele suspira. Uma oração tem que ter um desejo ardente, irmãos. Você tem que desejar, você tem que externar com fé, com alegria, com fervor aquilo que você acredita. Você não pode entrar em oração não acreditando naquilo que você está orando. Em Atos conta a história da igreja orando por Pedro, que estava preso. E a igreja orava para Pedro ser liberto. A história é tão interessante, também engraçada ao mesmo tempo, que eles oram para Pedro, né, Deus livrar Pedro da prisão. E quando Pedro é liberto e chega até a casa de oração, quando uma moça abre, Herode abre, ela abre e fecha, porque ela não acredita que é Pedro que está ali. Pedro tem que chegar e contar a história. É como se ele dissesse, ou como se ele tivesse, a Bíblia estivesse nos falando o seguinte: olha, os mesmos irmãos estavam orando, pedindo a libertação de Pedro. Quando Pedro se apresenta, eles tomam um susto. Eles não tinham que se assustar. Eles não estavam orando por aquilo. A nossa oração precisa ser objetiva e também fervorosa. Você precisa arder em oração, sabe, orar com fervor, acreditar plenamente que Deus está te ouvindo. Sabe, irmãos, ter um desejo ardente é você ter uma imagem vívida do que deseja. Você deve também possuir um desejo ardente de alcançar esses objetivos de oração. Muitos oram casualmente e logo já não se lembram mais do que oraram. Tem pessoas que oraram agora à tarde aqui por algo, aí quando chega em casa já esqueceu. Essa oração não conta. A oração precisa ser fervorosa. Terceiro conselho do reverendo Paul Yog-Cho, ele disse: uma oração da fé precisa ser uma oração com um pedido de segurança. Você não titubeia, você não duvida, você tem a certeza que vai acontecer. Além de saber e desejar o que você quer, você deve ter também a segurança, a substância, a certeza de que aquilo que estamos orando já é nosso pela fé. Entende? Jesus também disse em Marcos 11, 24, que tudo que oramos, temos que crer que já recebemos. Deixa eu ver se essa versão está assim. Tudo que pedirem em oração, creiam que receberão. Mas tem uma versão que diz que já receberam. Eu prefiro essa. Precisamos orar crendo que já recebemos. Você precisa orar, colocar o seu joelho no chão e crendo, já aconteceu o milagre. Você precisa se comportar como alguém que já recebeu a sua bênção. Sabe, precisamos ter essa convicção de fé. Eu lembro, irmãos, que pastor Cláudio sabe, nós estávamos em nossa igreja fazendo uma mudança que financeiramente seria impossível para as nossas condições. E eu falei com os irmãos: olha, Deus me falou, o Senhor me disse, para a gente mudar desse ponto, era um ponto que cabia poucas pessoas, 150 pessoas, a gente queria ir para um ponto que cabia praticamente 400 pessoas. Só que era começar do zero, porque a gente não tinha dinheiro no caixa, a igreja não tinha dinheiro no caixa. A gente tinha feito alguns investimentos em questões ministeriais e não tinha dinheiro em caixa. Só que Deus falou o meu espírito, Ele falou o novo homem dentro de mim. Ele disse assim: olha, 40 dias, vocês vão reformar do zero um novo templo. 40 dias, era um galpão no seco, só os blocos, a poeira, o pastor Cláudio teve lá. Era uma coisa de louco. Só que a gente não tinha dinheiro, a gente tinha fé, e fé vale mais que dinheiro. Eu falei para a igreja: olha, eu já conversei com o dono do ponto, entreguei o ponto, irmão. E disse para eles: em 40 dias, eu disse para o dono do imóvel que a gente vai sair daqui. E já estou ajudando ele a encontrar uma outra igreja para vir para cá. E hoje encontrei um outro pastor que queria ir para o ponto. Falei: pastor, o ponto vai ficar liberado em 40 dias. E a gente não tinha feito nada naquele lugar. A gente nós só tínhamos a vontade de fazer alguma coisa.
e fomos para cima. E começamos as reformas. Quando chegou no meio do processo, faltando uns 15 dias para 40, os irmãos iam na obra e alguns estavam ali me ajudando, um engenheiro estava ali comigo. Ele disse assim: pastor, para com isso. Isso é loucura. O senhor colocou no Instagram, falando para todo mundo que em 40 dias vamos estar aqui cultuando. Pastor, o engenheiro da nossa igreja falou bem assim: pastor, não dá, a gente vai passar vergonha. Eu estou falando porque eu entendo de obra. Na hora que ele falou isso, o meu velho homem disse: estou ferrado. Mas o novo homem dentro de mim, cheio da fé, pastor, dizia bem assim: vai dar certo. O medo dizia: não vai dar, vai passar vergonha. E a fé dizia: vai dar certo. Sabe quanto a gente precisava para mudar? No mínimo 60 mil reais. E já tínhamos colocado 40, não deu para nada. E lembrando, a gente não tinha dinheiro em caixa, foi surgindo. E faltavam uns 60 mil, 40 mil era o som, e mais 20 mil para a gente fazer os banheiros e algumas coisas. E eu falei: meu Deus, faltam 10 dias. Eu cheguei um dia, lá naquele galpão empoeirado, um monte de ferro, brita, espalhado. Tinha nada ainda, eu cheguei cedo, antes dos pedreiros. Me coloquei bem assim mesmo, a plataforma estava pronta, sentei na poeira. Falei: meu Deus, eu estou com um problema grande. Porque agora já era, já entreguei o ponto. E falei assim: Senhor, eu não tenho esse dinheiro. A nossa igreja não tem esse dinheiro. E precisamos de 40 mil reais. 40 mil a gente coloca aqui o som e já entra. Depois a gente faz alguma coisa, mas 40 mil. E aí eu quero encerrar, pastor. Irmãos que estão aqui. No último conselho da oração poderosa que o doutor Poyog Shur disse, ele disse que uma oração da fé deve-se falar a palavra de Deus. Você deve orar a palavra de Deus. Você deve trazer à tona no seu espírito a palavra. Não é orar o que você pensa, não é orar o que você acha, é orar a palavra. Falar da palavra de Deus é demonstrar, é externar a fé que Deus diz a nosso respeito. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4, verso 13: criei, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, eu também creio, por isso nós falamos. Eu preciso crer na palavra. Aí Deus me deu uma palavra, e eu chorando, em lágrimas naquele lugar, com medo da vergonha, sem saber como pagar a conta, pagando 3 aluguéis, pagando aluguel antigo, pagando aluguel novo e pagando um aluguel que também alugamos um outro espaço para o Templo Kids. Olha que loucura, e sem dinheiro, irmãos. Eu chorei, e de manhã cedo o Senhor disse assim: vá lá em Hebreus, capítulo 1. O Espírito Santo disse para mim assim: vá em Hebreus, capítulo 1. E eu fui em Hebreus, abri minha Bíblia lá no altar. Hebreus, capítulo 1. Eu obedeci o Senhor. O Senhor disse assim: agora eu quero que você olhe para um versículo, verso 14. E o Senhor disse bem assim: leia isso aí. Eu li, em voz alta: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Olha isso. O Senhor disse: eu quero que você creia nisso aqui. Eu te dei poder por dentro, por meio do meu espírito, e eu também tenho servos para ajudar aqueles que herdam a salvação. Quem herda a salvação? Nós. Sério, pastor, isso aqui. O Senhor disse: eu quero que você ore com fé. E você vai ativar esses seres chamados anjos, espíritos ministradores, que eles também vão te ajudar nesse processo. Irmãos, eu orei esse versículo. Falei: Senhor, eu te peço agora que o Senhor libere todos os espíritos ministradores, todos os anjos do Senhor, para que eles ministrem aí, que eles busquem pessoas que nos ajudem nesse processo. Irmãos, quando eu comecei a orar, eu fechei os olhos, eu senti as tábuas, a plataforma tremer, eu senti barulhos de asas naquele lugar. Estou falando de uma experiência vivida há 6 meses atrás. Eu senti que o Senhor estava levantando os anjos que me guardavam e
aquelas batidas de asas. Eu ouvia isso, sem ninguém lá dentro. Eu me arrepiava. De repente, o pessoal começou a chegar, os pedreiros e tal. E eu já estava com um novo ar, com um novo espírito, de coragem, ousadia. Vai dar tudo certo. Comecei a chamar o pessoal das máquinas de ar-condicionado. Comecei a ter contato com o pessoal do som. Olha, 40 mil reais, a gente não tem esse dinheiro. Sabe o que aconteceu? Eu estou fechando isso aqui. O som, 40 mil reais. A gente não tinha dinheiro, o CNPJ da igreja era novo, não rodava. E algumas lojas não queriam vender o som porque a gente tinha CNPJ novo da igreja. E aí alguém disse assim: pastor, eu conheço alguém que pode dar um apoio, quem sabe. Quem é? É o dono da loja lá de Vitória, Ponto do Músico, o dono da loja. Falei, o dono da loja, o vendedor não quer me vender, imagina o dono. Irmãos, eu fui lá, vem aqui em Vitória, eu fui lá. Eu cheguei lá no Ponto do Músico, achando que o vendedor ia me atender, pastor. Ele disse assim: não, a gente conseguiu um atendimento, uma mesa com o dono da loja, pode subir. Eu sentei com o dono da loja, ele falou assim: qual é a sua história? Jabes, né? Qual é a sua história? Eu falei assim: a minha história é essa. A gente tem um trabalho grande, a igreja está crescendo, mas não temos finanças para hoje comprar esse som e nem colocar no CNPJ, é novo, não temos o recurso. Ele disse assim: mas o que vocês querem? Eu falei assim: olha, a gente quer um som bacana. Ele falou assim: tipo um que o Fernandinho dá para cantar nele. Eu falei: é esse aí mesmo, pode mandar um negócio bom. Ele falou: então, escolhe aí o que vocês querem. Sério, escolhe o que vocês querem. Só que um vendedor aqui de Laranjeiras, eu fui em uma loja de Laranjeiras, que eu já comprava há 12 anos, com eles, comprava há 12 anos, quando eu quis comprar só 40 mil, ele não quis vender. Falei: rapaz, eu compro com você, como igreja, há 12 anos. Não, pastor, porque agora o valor é maior. Eu falei assim: olha, se você não colocar esse som lá, eu vou ter esse som lá de qualquer jeito. Ou vai ser o seu som, ou vai ser um outro som. Ele passou, tá muito difícil. Falei: então tá bom. O dono da loja falou assim para mim: escolhe esse som aí. E eu falei: sério? Mas o CNPJ é novo. Ele não tem CNPJ. Ele levantou e falou: pega na minha mão. Apertei a mão dele e falei assim: olha, Deus me diz que essa obra é tão grande e nós vamos vender esse som para você. Como eu vou pagar? Você vê como você vai pagar. Vê a melhor forma que vocês vão pagar. E ele me vendeu um som de 40 mil sem assinar nada. E o som chegou lá. Agora escute, no mesmo dia à noite teve culto quarta-feira, já chegou 40 mil para a gente dividir, a perder de vista. No mesmo dia teve culto, eu cheguei quarta-feira à noite em nossa igreja, já estava um pouquinho mais alegre, aí chegando lá, falei: irmãos, olha, faltam 10 dias e tal, e falta muito dinheiro para a gente mudar, e beleza, acabou o culto. Os irmãos começaram a trazer algumas ofertas. Ah, pastor, tinha um dinheiro parado e Deus mandou te entregar aqui e tal. Aí depois chegou um e falou bem assim: pastor, eu estava juntando dinheiro para servir a obra, mas eu sinto que é hoje que eu tenho que entregar essa bênção aqui. Falei: amém, meu irmão. Quanto você tem de oferta? Ele falou bem assim: pastor, Deus mandou enviar 40 mil para a conta da igreja. Saímos de lá com os 45. A igreja em 40 dias, aos pedaços, o pastor esteve lá. É uma boa igreja hoje. O templo foi inaugurado com o melhor som possível, com a melhor estrutura possível. E a gente não tinha nenhum dinheiro no bolso, mas a gente tinha o que Jabes tinha. Nós tínhamos a fé, nós tínhamos a oração, nós clamamos a palavra de Deus, nós ministramos que o Senhor pudesse fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos. Eu quero concluir essa mensagem desta forma. Você pode agora estar passando a maior crise da sua vida. Eu não sei quanto você precisa. Com autoridade eu posso te dizer: eu quase morri humanamente falando, mas quando o Senhor me arrancou do caos, Ele me disse: não é o quanto vocês têm, é quanto você crê, é quanto você acredita, é quanto você declara a minha palavra com fé. Amados irmãos, Jabes se tornou respeitado e admirado entre sua família, não pelo passado que vivera, mas pela decisão de fé que viveu. Lembra, o teu passado não te define, o seu momento não te define, não resume o seu destino.
o seu destino está nas mãos daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu quero orar por você, amém? Posso orar, pastor? Você pode se colocar de pé? E eu quero fazer uma oração focada nesse milagre, o céu se abrir. Você tem uma causa muito importante para resolver. E eu quero pedir que os espíritos ministradores, os anjos são espíritos ministradores, que estão aqui para nos servir. E eu quero pedir agora, você pode fechar os teus olhos? Eu quero pedir agora que o Senhor libere seus anjos, seus espíritos ministradores. Você que deseja receber essa oração aqui na frente, os pastores vão orar por você. Vem aqui, dê um passo de fé. Pastor, tem uma causa que de fato está me tirando sono, está me importunando, está, fazendo a ansiedade acelerar meus pensamentos, minhas emoções. Vem aqui, nós vamos orar por você. E a porta que estava fechada, em nome de Jesus, a porta que Deus quer se abrir, ela se abrirá. Assim como Jabes, você vai romper o ciclo de caos para viver, não o que as pessoas diziam quem você era, mas sim quem Deus o escolheu para ser. Você não é o seu passado, você não é a circunstância que estava aí te aprisionando, que estava aí te agredindo emocionalmente. Você é, minha irmã, aquilo que Deus quer que você seja. Você é aquilo que Deus te chamou para ser. Eu quero orar por você. Abra as tuas mãos, feche seus olhos agora. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, ó Senhor. E assim como Jabes, eles não se definem por causa dos problemas que enfrentaram. Eles não se definem por causa da dor que enfrentaram. Eles não se definem por causa dos títulos, dos rótulos, dos estigmas que receberam no passado. Pai, eles são teus filhos. Pai, eles estão aqui no teu altar. Pai, eles precisam, eles carecem de um milagre, de um socorro bem presente na hora da angústia. Pai, nesse momento, eu quero orar, eu quero abençoar, eu quero profetizar respostas do alto sobre a tua vida. Socorro bem presente, minha irmã, na hora da angústia. Novos pensamentos, uma nova atitude. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor serão renovados, subirão como asas de águia. Você vai subir, você vai avançar, você vai vencer, você vai crescer. O passado vai ficar para trás e tudo se faz novo na sua vida. Tudo se faz novo. Você está recebendo agora um novo destino, um novo nome, uma nova história, um novo tempo. Deus está trazendo respostas. Deus está trazendo provisão. A Bíblia diz que Deus ouviu o pedido de Jabes. Deus ouviu a oração de Jabes. Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo os seus pedidos. Deus está ouvindo você, meu irmão. Receba a resposta de Deus. Comece a clamar ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim. Ele ouviu o meu grito de socorro. Ele está te ouvindo agora. Ele está abrindo porta onde não tem. Ele está te levando a um novo ciclo, a uma nova estação. Existe uma nova estação aguardando por você. Existe um novo clima, um novo tempo, um novo ambiente, uma nova história, uma porta ampla e promissora te aguardando. Deus está enviando seus anjos, espíritos ministradores estão sendo enviados para te guardar, para te ajudar. Eu vou orar, eu vou orar. Aleluia. Porque com teu olho, aleluia, Deus se revela para mim. Ele está aqui, Ele está aqui. Eu vou orar, eu vou orar. Você está recebendo orar, novos pensamentos. Você está recebendo uma nova história, um novo tempo. Revela pra mim.
Glória a Deus. Eu vou buscar, Glória a Deus. eu vou buscar, eu vou buscar Ele. Glória a Deus. Eu quero vou fechar buscar, agora, irmãos. Põe a mão na sua mente, assim, na sua cabeça. Eu quero trazer aqui para finalizar o saudoso Billy Graham. Ele disse sobre isso, oração respondida, ele disse: quando sua mente muda, sua oração muda. Quando sua oração muda, seu destino muda. Você, com a tua mão na sua mente, diga assim: Senhor, renove a minha mente, meus pensamentos. Pois quando a minha mente é renovada, a minha oração é renovada, o meu destino é renovado. Diga: eu recebo visão, direção e a fé para viver infinitamente mais de tudo que eu penso e imagino, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Obrigado, pastor.